Muito bem, amados, reitero o boa noite já administrado por ocasião da oferta missionária aos visitantes, à igreja e aos internautas que interagem conosco uma vez mais. Por isso, é motivo de alegria repetirmos essa saudação maravilhosa. E nesta noite temos um tema glorioso, um tema maravilhoso que está posto, o ministério da fidelidade. E é óbvio que nós vamos orar, daqui a pouquinho já introduzir o ministério da fidelidade. Antes, porém, deixo de colocar algo que nós temos visto, ouvido, assistido a miúde, reiteradamente pela internet, pelo YouTube, principalmente, óbvio, estou resumindo, de algo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Todos nós aqui estamos acompanhando a questão chinesa que está prometendo, está fazendo, executando ajuda humanitária para a região do Hamas, lá na região da faixa de Gaza ocupada, principalmente por homens trabalhadores, mas que também por ali estão terroristas, e a China então advertiu Israel de que não fosse sequer tocado um avião de ajuda humanitária. Pediu que todos os chineses se retirassem da região de Israel e houve uma ameaça velada por enquanto. Mas nós pregamos isso em 2013 e pregamos agora em 2025 também. Eu quero só lembrar e reiterar o que está posto, o que já foi dito, o que já foi pregado. E eu quero lembrar a igreja, não vamos pregar sobre isso hoje, mas pesa sobre mim, pastor, dar esse recado à amada igreja, tão bem doutrinada já. Em Apocalipse 16, rapidinho, é um lembrete, é uma introdução a rigor fora de um contexto, mas dentro do que está acontecendo agora. 16 do Apocalipse 12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Todos nós nos lembramos dessa palavra ministrada em 2011, 2013, agora em 2025, quando inclusive nós pedimos algumas leituras dos amados recentemente, onde nós entendemos e estudamos que o Armagedon não é a guerra das guerras, que o Armagedon não será a última das guerras. A guerra das guerras será contra Gog e Magog. A guerra das guerras será lá no final, em Apocalipse 20. Aqui no 16 o Senhor versa de um momento em que, em primeiro lugar, o Senhor arrebatará a sua igreja, transcorrerá sobre a terra uma grande tribulação. Dentro dessa grande tribulação, ele salva o remanescente judaico, ele salva os que derem a sua vida para não se sujeitarem à marca, e nesse momento, então, ele reúne lá no Armagedon os príncipes, os povos, os reis que vêm do lado do nascimento do sol. Aqui nós vimos que o Dr. Vimalgo, e eu chamei bem a atenção que o Google, por não dominar o lado espiritual, errou gravemente sobre isso. Dr. Vimalgo, doutor graduado, médico holandês, escreveu maravilhosamente que os reis que vêm do lado do nascimento do sol e que se encaixam em Apocalipse 16, 12, são a China, o Japão e a Índia. São lá e estão cotados. Todos nós sabemos que o rio Eufrates, nós ministramos sobre isso, ele nasce nas montanhas da Armênia e desemboca no Golfo Pérsico. Ele tem 2.760 quilômetros. Ele é citado no Gênesis, ele é citado em Apocalipse, ele é citado em Ezequiel. Então o rio Eufrates, repitamos, tem 2.760 quilômetros, e ele forma uma fronteira natural ao norte de Israel. Sim, pastor, os povos virão do leste, do lado do nascimento do sol. Exércitos, parte da China, Índia e Japão, virão e atravessarão a pé enxuto. Ora, nesse momento, nós sabemos que hoje, agora, nesse momento exato,
o Eufrates está num processo profundo de secamento, de seca. E nós sabemos que está próximo o cumprimento do Armagedon, quando Cristo voltar visivelmente e for enfrentar essas tropas no Armagedon, que entrarão pelo Eufrates a pé enxuto, e ele as derrotará, todas essas tropas. Então, queridos, não se trata como a maioria, eu estava vendo cada aberração, cidadão, guerra das guerras, Gog e Magog, irmãos, nada disso, o Armagedon é completamente diferente, e nós já trabalhamos isso com a igreja, só para recordar que nós estamos próximo de um acontecimento que acontecerá com a vinda visível do Senhor. Imagine para o arrebatamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, pela sua palavra, diz às igrejas. Agora, Senhor Deus, muito obrigado por essa introdução, não fora da ordem, mas dentro da ordem de acontecimentos agora, instantâneo, momentâneo. Tu estás voltando, Senhor. Se tu, com a tua vinda visível, vencerás as tropas da Índia, China e Japão, as tropas que ali estarão atravessando o mar, o Eufrates, o rio Eufrates, perdão, e tu as vencerás. Imagine, Pai, quando tu arrebatares a tua igreja muito antes. Obrigado, e agora capacita-nos, unge-nos, para que desenvolvamos a tua palavra. Obrigado por tua igreja reunida, pelos 5 minutos de oração, pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora capacita-nos para que desenvolvamos essa tremenda palavra, que é o ministério da fidelidade. Muito bem, amados. Essa noite, portanto, eu começo lendo, e nós vamos ter uma leitura extensa, por isso que eu vou me prender a princípio, em 2 de Paulo aos Coríntios 4, 2 de Paulo aos Coríntios 4, versículos de 3 a 6, a princípio. Vamos ao par e passo de uma forma muito sábia. 2 de Coríntios, capítulo 4, veja pelo aplicativo, pela Bíblia física, como você achar melhor, internauta também que nos acompanha. O Ministério da Fidelidade, ou de Fidelidade. Muito bem, 2 de Coríntios, versículo de 3 a 6. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Cristo. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então o apóstolo Paulo, identificando o seu serviço, o seu ministério, as suas atividades junto com tantos irmãos como Timóteo, Epáfras e outros, para que não citemos todos a propósito, ele coloca, se o nosso, olha que coisa linda, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, Deus com D minúsculo, o inimigo, o arqui-inimigo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Só é cego quem não crê. Só é incrédulo quem é cego. Só é cego quem é incrédulo. Cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Cristo, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E se hoje fôssemos fazer um levantamento
fazer um questionamento, fazer uma espécie de pesquisa no meio da igreja para saber dos efeitos que esse ministério de fidelidade ou da fidelidade reverbera, repercute, ecoa no coração de cada um da igreja. Eu tenho a convicção de que todos vocês que fazem parte efetiva, que fazem parte real desse ministério, sabem que ele é um ministério fiel. E eu pego um exemplo tão simples, mas para mim tão significativo. Tão simples e irrisório para mim, mas que com certeza é riquíssimo para a vida da igreja. E eu fico tão feliz porque eu sei que a glória não será jamais minha, será do ministério que é de Cristo, será do ministério que é de Deus, será do evangelho que é do Senhor. Há tempos atrás, um amado aqui, nosso, querido, inteligentíssimo, graduado, chegou e disse assim: meu pastor, nós estamos momentaneamente, eu reconheço, por isso todo o mérito é dele, não do pastor, mas do ministério a que ele pertence. E ele dizia assim: meu pastor, nós estamos efemeramente, rapidamente, passageiramente, por uma empresa complicada. Estamos por lá. E é complicada mesmo, e continua. E houve muitos deslizes, não citarei nomes para que não toque, macule essa igreja, essa empresa já tão maculada. E ele dizia: olha, pastor, no momento há uma proposta. Surgiu uma proposta, e eu estou pensando, e ele com muita sabedoria, com muita razão, já tinha a visão de Cristo e testificou comigo, dizia: pastor, então, eu estou querendo sair, abraçar essa proposta, porque apesar, e em que pese essa proposta não ser à altura da minha graduação, eu creio que pode ser e poderá vir de Deus, mas eu quero primeiro a sua palavra, a sua aprovação como pastor. E eu disse para ele, olhando nos olhos, eu digo: olha, meu querido, nem sempre Deus age segundo aquilo que nós tanto esperamos. Se você começa numa empresa meia boca e com a sua competência chama a atenção de uma empresa tanto quanto forte, e essa empresa te convida, vai, que pese não ser da tua alçada, da tua graduação, mas Deus vai te abençoar ali. E esse jovem, e esse engenheiro magnífico, trouxe ontem uma palavra magnífica para a igreja. Trouxe ontem uma palavra linda para a amada igreja, que muito nos tocou, que muitos nos fez refletir, que de fato, irmãos, nós pertencemos ao ministério de fidelidade. Esse é um exemplo de tantos outros que eu poderia dar, de tantos outros até um pouco mais incisivos, claros, porém o dele me tocou, porque houve uma comunhão, houve uma confiança dele no ministério. Ele mostrou que estava num lugar errado, porém sempre foi fiel àquele lugar, sempre deu o melhor, e eu e minha esposa somos testemunhas disso, porque lá chegando certa ocasião, fomos recebidos por ele, esse ministro maravilhoso de Deus hoje, que nos recebeu de uma forma maravilhosa, e ontem magnificamente nos trouxe uma palavra linda para a igreja. Então é assim que nós vemos, e eu poderia elencar, eu teria aqui vários, 13 exemplos bem corriqueiros, mas esse saltou aos olhos, porque hoje ele frutifica, ele exala para a família, para a igreja, para todos nós, o bom perfume de Cristo. Amém, igreja? Muito bem, então esse ministério de fidelidade, da fidelidade, ele é simples, mas ele é para os que creem no evangelho. Ele é para aqueles que levam em consideração a palavra. Ele é para aqueles que, como disse Paulo, creem no Senhor Jesus. Então Deus não nos deu o evangelho fanta, groselha, xarope, como muitos dizem, pregam. A nossa missionária amada nunca mais falou, né, missionária linda? Mas ela sempre falava da Fanta. Ela não tem nada contra a Fanta, mas era uma coisa, né, impressionante. Mas era positivo, viu, missionária? Era positivo. Então vamos lá, continuando em 2 de Paulo aos Coríntios 4 ainda, 4. Vamos aí no mesmo patamar do 7 até ao 11. Temos, porém,
este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É lindo quando, e eu prestei muita atenção na palavra que o Yuri ministrou ontem, quando ele falou, olha, quem quer uma visão, um sonho na vida profissional, sim, quem quer seguir o Evangelho, mas seguir o Evangelho, ele dizia muito bem, requer renúncia, requer empenho, e a palavra de Deus, e Paulo colocou muito bem, amados, quando ele saiu de uma cidadania de 3 locais super importantes, ele era cidadão romano, cidadão judeu, cidadão grego, era poliglota, era curador, era procurador, e era também expert e fariseu, seguidor de Gamaliel e perseguidor da igreja. Quando ele deixou tudo isso, deixou todas as suas honrarias, todos os seus postos, e olha que carregava sobre ele a pecha, a marca de fechar igrejas e de assassinar cristãos. Ele tinha poder humano que lhe fora dado, politicamente por Roma, sacerdotalmente por Israel, e era uma pessoa destemida. E a Bíblia diz que ele escreveu, ungido pelo Espírito Santo, que pela sublimidade do conhecimento de Cristo, ele relegou, ele delegou, ele fez com que isso tudo fosse lixo, fosse o quê? Fosse pó, fosse, tem um termo sobre lixo que me falha agora a memória, refúgio para ganhar a Cristo, meu Senhor, pelo amor do qual perdi todas as coisas. Então, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, esse ministério da fidelidade, ele é ímpar, ele é glorioso, ele tem transformado vidas, e é Cristo quem opera através de nós, porque é através dele que nós temos tal ousadia, que nós temos tal coragem de propagar esse evangelho. E quando eu falo isso, eu estou incluindo não só a liderança, mas toda essa linda membresia, todos esses lindos e amados irmãos que fidedignos são ao Senhor, que honram ao Senhor, que honram esse ministério maravilhoso. É uma bênção, é algo extraordinário. Muito bem, continuando, aí mesmo em 2 de Paulo aos Coríntios 4, lemos de 3 a 6, 4, de 7 a 11, e agora de novo, 4. Eu quero ir com vocês no 4, de 16 ao 18. 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, enferruje, oxide, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É lindo quando nós olhamos para um texto desse cuja autoria do Espírito Santo através da vida de Paulo, e ele coloca, por isso não desanimamos. Ou seja, depois de tanta negação, de resolutamente você seguir e abraçar o Evangelho, nós não desanimamos, e já falamos, perseguidos, mas não desanimados, abatidos, enfim, uma série de características que permeiam e que fazem com que a vida do líder da igreja que segue o Evangelho possa experimentar. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior
externo se corrompa, aqui não é pecado, não é corrupção, aqui é envelhecimento mesmo, aqui é algo maravilhoso. Se bem é tão lindo isso, que quanto mais nós galgamos a idade, por exemplo, de 70 anos, ao conviver com jovens, o Espírito Santo, irmão, nos renova. O Espírito Santo nos injeta ânimo. O Espírito Santo faz com que vivamos como se não fôssemos tão idosos. E é por isso que nós estamos aqui, você, eu, nós. Pastor, se o senhor tem 70, eu que tenho 15, 18, 20, 30, 40, eu estou de boa, está de boa mesmo. Seja fiel, porque você está no lucro, amém, amados? Glórias ao Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha a analogia, olha a comparação que Deus faz. Ele diz que na nossa vida terrena, a nossa tribulação por sofrermos pelo Evangelho, a nossa tribulação por renunciarmos pelo Evangelho, ela é leve e momentânea. Mas ela, a tribulação que é leve e momentânea, enquanto ela ocorre, ela está produzindo eterno peso de glória. Lá na glória o Senhor te contempla, Ele tem anjos que são labaredas de fogo, ministros de fogo que te servem e que estão ao teu redor, para que ao teu derredor ninguém possa furar essa barreira intransponível, angelical de Deus, para que Ele te possa manter firme. Enquanto você sofre tribulação, a Bíblia diz que Ele está produzindo para você, para mim, para nós que por Ele sofremos, eterno peso de glória. Então não é pouca coisa, irmãos, o que te espera. A tua herança, a minha, a nossa herança, o nosso galardão é eterno, é inacabado, é inextinguível. E em comparação ao que Ele nos tem preparado, a nossa tribulação é momentânea e é leve e momentânea. Muito bem, é leve e momentânea, não atentando nós nas coisas que se veem. Então, irmãos, sempre diga o problema que te impacta, diga o problema que se interpõe entre a tua caminhada e a glória de Deus, sempre diga ao problema: o meu Deus é maior que você. O Deus a quem eu adoro é infinitamente maior que você. Por isso que o Rei Jesus falou e disse: olha, não faça uma montanha. Não superdimensione o seu problema. Se tu disseres a esse problema, se tu disseres a essa montanha, Afranho, afasta-te, ela sairá, porque o Senhor não quer e não veio para mover ou remover montanhas que sofrem processo de evolução ou não. Ele veio para remover problemas. Ele veio para desobstruir o teu caminho que é dado a quem o adora. Ele veio para isso. Eu orava, eu falava para minha pastora, e ela sabe, há uns 4, 5 dias atrás eu orava para que Deus desse uma sinalização, e Ele sabia, e tudo que eu peço é espiritual, é da glória, mas eu dizia assim: realmente pintou algo assim, pintou algo em termos de cifras. E ontem eu estava aqui, a pastora chegou bem, pastor Amado, eu digo: fala, filho linda. Amado, veja isso aqui, irmãos. Veio 3 vezes mais do que eu disse para ele que seria necessário, se fosse da vontade dele. E na hora, com 3 dias, ele está aí: meu filho, toma lá, porque eu sou fiel. E não foi para mim, foi para a igreja, foi para o corpo, foi para que nós desenvolvamos esse ministério com mais força, com mais vigor. Amém, amados? Então a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, com que tu poderás comparar qualquer que seja o empecilho, obstáculo, tribulação que se arremessa ou se arremeta contra ti? Que haja o arremessamento de qualquer dardo inflamado do inimigo. Aqui tu podes comparar. Em relação a Deus, nada. Então não olhe para o que tu vê, o que tu vês. Tu vês, ele vê
tu vês, ele vê. Então, tu vês, não olhe. Quando tu vês um problema, não fica fixado nele. Pensa naquilo que tu não vê, a glória, a grandeza, o poder, a sublimidade, a eterna e maravilhosa ação de Deus. Quantos podem aplaudir esse Deus? Glórias ao Senhor, amado Jesus. Glórias ao Deus vivo. Queremos ainda, amados, ir para a segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 6, versículos de 4 a 10, pediria a minha linda, amada esposa, pastora Nayuf, que nos lesse, segunda de Coríntios 6, de 4 a 10. A pergunta é, o som dela, para os experts, para o pessoal do mezanino, será alterado nessa leitura? Não, amém. Então o Renê, os amados todos já fizeram assim. Então, pastora, você gravou? 4 a 10, 6. 6, de 4 a 10. Amém? Ah, tá aqui, ô glória. Olha aí a tecnologia. Amém. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Oh glória, tudo é vosso. Igreja, tudo é vosso. Tudo, quando perdemos tempo, valor ou questão material por esse evangelho, nós ganhamos tudo. Por isso disse, leu a pastora, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Então, se nós, como ministros, como líderes, nos recomendamos, cabe também a você, membresia, cuja glória é estar conosco, crescer em nós, também dignificar, recomendar o ministério a outros, porque é aqui que tu tens crescido, é aqui que o Senhor tem te feito crescer, é aqui que tu tens atentamente recebido bênçãos do Senhor. É assim que procede um cristão real, é assim que procede uma igreja verdadeira, crescendo e sabedora de que a glória dela é a glória da liderança e que no Senhor, no porvir, nós seremos reciprocamente galardoados pelo bem que fazemos uns aos outros. Que bênção, que alegria. Por isso que também no capítulo 2 de 1 de Paulo aos Tessalonicenses, somente os versículos 3 e 4, diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Deus tem provado o nosso coração. Deus prova o nosso coração na vida daqueles que são fiéis, na vida daqueles que reconhecem que esse ministério é de fidelidade, que esse ministério é de reconciliação, que esse ministério tem te feito bem, tem te feito crescer. E repitamos e entendamos ontem aquela palavra linda que nos foi trazida pelo ministro Yuri Oliveira, de que quando vencemos e quando galgamos e quando percorremos, a palavra, na palavra e o nosso
caminhar se prende à verdade, irmão, não tem saída. A verdade será tua. A verdade será tua companheira. E foi tremendo quando ele falou sobre os frutos, né? Quem tem, chove de gente. Quem não tem, tem inimigos. Porém, quem tem e tem amigos de verdade, glorifique a Deus. Qual é o teu discernimento? Qual é a tua visão, homem espiritual? É identificar quem está te seguindo. Se te segue porque te ama, porque te respeita, porque tem como agradecer a Deus, ou se te segue momentaneamente por questões materiais. Identifique, tenha visão de águia e muito cuidado, porque são muitos os que sobrevoam, como disse Jesus, não lanceis as vossas pérolas a porcos, porém aqui não tem porcos, aqui tem servos de Deus que honram e dignificam o Evangelho, que honram e dignificam a palavra de Deus. Em Deuteronômio 32, verso 4, diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Deus é fidelidade. Olha lá, ele não só tem, ele é a própria fidelidade. Ele não só tem amor, ele é o próprio amor. E a Bíblia diz no Salmo que a fidelidade dele vai além das nuvens, que a fidelidade dele vai acima dos céus. Por isso, nessa noite, você que é fiel a Deus, obviamente que será fiel à tua liderança. Liderança que é fiel a Deus, também é fiel à sua membresia. É uma visão tremenda. Há outros que apenas pegam benesses e somem. Pegam benesses de Deus e se voltam, ou voltam as costas. Porém aqui, eu tenho a convicção de que é uma igreja gloriosa que serve a Deus em espírito e em verdade. Nessa noite eu poderia prolongar, delongar. Essa leitura lida pela pastora é um tratado, irmãos. Essa leitura feita pela pastora Nayuf, como todas as outras, são tratados, são pregações, podem desenvolver uma doutrina gloriosa. Mas nessa noite, eu tenho a convicção de que o ministério que nós abraçamos é de fidelidade, é da fidelidade por excelência, e de que você não está aqui perdendo o seu tempo, de que você está aqui para oferir as bênçãos que lhe são dadas pelo Senhor. Deus vivo, muito obrigado por tua palavra que nos é ministrada e nos foi ministrada, tanto ontem quanto hoje, como todos os dias, Pai. Obrigado porque quando a tua palavra vem do trono, como tem vindo aqui nesse altar, a igreja reconhece, a igreja vibra, a igreja pode escrutar o teu interior, o teu espírito, porque ninguém conhece o espírito do homem senão o seu próprio espírito. E o Espírito de Deus, só quem o possui para discernir o que vem de Deus. Nesse momento vamos irromper em palmas para receber o ministério e ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória.